É 13 de maio, quinta-feira, 14 horas e 18 minutos, aguardando a turma D07TA, Sistemática do Comércio Exterior. Estamos trabalhando cartilha de exportação que foi fornecida pela própria Siscomex. Ok, nós já vimos, essa tela que nós já vimos, mas só para não parar no meio da temática, é LPCO. Ô, Marquinho, você lembra o que quer dizer LPCO? Não, professor. Deixa eu ver. Daniele, você lembra? Não? Egito, você lembra? O que é LPCO? Ele lembra. Eu acho que é licenças, permissões, certificados e outros documentos. Isso. Muito bem. É isso mesmo, beleza. Nós já lemos isso aqui, mas a gente está fazendo uma pequena revisão. Tá? Adriele, você consegue ler? Sim. Ao receber o formulário para análise, o órgão competente terá 3 opções: formular a exigência, indeferir o pedido ou emitir os documentos solicitados. O mesmo pedido pode abranger a emissão de mais de um documento pelo órgão competente. Ok, obrigado. Show de bola. Então, quando vocês vão preencher, né, esse módulo chamado LPCO, tem 3 respostas que o sistema vai fornecer a você. Número 1, ele chamou de formulário exigência, que eu vou explicar logo mais. Ele vai indeferir o pedido, ou seja, vai negar o pedido por alguma inconsistência, obviamente ele vai dizer o motivo, ou então ele vai emitir o documento que você está pedindo, ok? Vai dar autorização, vai vir o documento que você está solicitando, né? Que é praticamente o DUE. O que é a DUE? Quem lembra? DUE. O que é DUE? Pedro, você lembra o que era DUE? Não é o do DUE. Único de Exportação? É isso mesmo, ok? Ele usa o termo declaração, né? Declaração única de exportação. Tá? Isso, muito bem. Então, vamos lá. O que é formulação de exigência? Egito, você pode ler? A formulação de exigência ocorre na hipótese de haver erros e incompletudes no pedido. Notificação da exigência ao exportador ou ao seu representante será apresentada em sua caixa de entrada no portal Siscomex, assim que formulada pelo órgão. Ok, obrigado. Então, se por acaso aparecer formulação de exigência, normalmente, ou é porque está faltando algum documento, aí eles chamam de incompletude, ou seja, está incompleto, ou tem algum documento que está com, sei lá, está com certidão vencida, ou então não era o documento hábil que o sistema estava solicitando, mas aí eles vão explicar qual é o documento e você conserta, corrige, sem nenhum problema, tá? Vou pedir para quem que pode ler? Daniele, você pode ler aqui? A qualquer momento, o exportador poderá consultar seus processos, tendo o resultado do andamento em tempo real. Isso, obrigado. A partir do momento que você faz um cadastro, você faz uma solicitação, ele gera o número do protocolo. E através desse número, você consegue acompanhar em tempo real como é que está o andamento do processo. Então, isso é muito legal, porque ele atende uma necessidade muito grande dos órgãos intervenientes, que era a questão das informações, né? No sistema tradicional, ele era muito lento, muito burocrático. Já através do Siscomex, você, através de um número do protocolo, você já tem um retorno em tempo real. Ok? Beleza, show de bola. Quem é que pode ler? Marquinho, leia essa aqui, por favor.
localizar o processo com status, exigência do usuário, tomará conhecimento da exigência do órgão competente e poderá fazer as correções diretamente no formulário original do pedido, sem a necessidade de doação de procedimentos externos ao sistema, inclusive quando da necessidade da anexação de documentos. Isso, obrigado. Então, isso é o grande propósito, é a grande ideia do Syscomex, né? O Syscomex significa Sistema Integrado do Comércio Exterior, ou seja, todas as informações podem ser feitas pelo portal, pelo site, não há necessidade de, ou ele colocou aqui, né? Não há necessidade de procedimentos externos, tudo você pode fazer dentro do sistema. E isso é bastante interessante, ok? Quem que pode ler aqui? Pedro, leia aqui, por favor. Beleza. Satisfeita a exigência, o processo retornará para análise do órgão competente, na hipótese de indeferimento do pedido. Será apresentada a devida motivação. Ok, obrigado. Então, se tiver tudo ok, ele retorna para a análise do órgão competente e depois eles devem deferir ou enviar o documento, a declaração única de exportação que você está precisando, tá? No caso de indeferimento, ou seja, da não aprovação do seu pedido, eles vão apresentar o motivo, né? O pedido foi negado por conta disso, a documentação, ou então o produto que vocês estão importando, exportando, precisa da anuência de algum órgão que não aprovou, enfim, eles vão dar o motivo do indeferimento do pedido, ok? Vou pedir para quem que pode ler aqui. Daniele, leia aqui, por favor, esse próximo. A notificação sobre o indeferimento será apresentada imediatamente na caixa de entrada do exportador ou seu representante no portal Syscomex, e o processo correlato também poderá ser acessado via a ferramenta de consulta. Ok, beleza. Tá aí, né, o que nós acabamos de falar, né? Vou pedir para uma outra pessoa, vou pedir para Adriele, você pode ler, por favor? Eventuais recursos administrativos ou judiciais em face da decisão que indeferiu o pedido devem ser apresentados nos protocolos dos órgãos correspondentes. Ok, obrigado. Então, esse slide que a Adriele leu demonstra claramente que o fato da empresa, do Syscomex não aprovar, não quer dizer que é definitivo. Você pode entrar com recurso, né? E pode apresentar dentro do protocolo. Ok? Deixa eu só interromper um pouquinho, que eu vou precisar confirmar uma pessoa. É o Michael. É o Michael que está entrando. Michael, deixa eu dar uma... Eu já tô fazendo a presença para vocês, tá? À medida que vocês estão entrando, eu já dei presença para Adriele, para Daniele, o Egito, Michael, Marcos Aurélio e Pedro. Tem mais alguém que eu esqueci ou não? Só vocês mesmos, né? Ok, vamos continuar então. Daqui a pouco acho que o Michael está entrando, ele já está autorizado. Tá? Então, como a Adriele acabou de ler, né? Então, qualquer tipo de recurso administrativo ou judicial, né? Ou judicial, você pode apresentar dentro dos protocolos, tá? Você pode protocolar, então, um recurso, né? Vou pedir para outra pessoa ler, eu vou pedir para o Egito ler esse slide. Quando houver o deferimento do pedido, serão emitidos pelo órgão os correspondentes documentos. Esses documentos serão sempre eletrônicos, recebendo um código gerado pelo portal único, e, quando necessário, poderão ser baixados em formato de arquivo padronizado. Ok, então isso aqui é muito legal, né? Você vai receber o documento em formato eletrônico e quando você precisar desse documento
para apresentar na alfândega, ou então em um órgão interveniente, você consegue baixar e o arquivo, ele tem a mesma ele tem a mesma categoria de um documento legal, né? Porque esses documentos geralmente vão com código lá embaixo, comprovando a veracidade, né, dos documentos, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa muito prática, né? Você mesmo baixa e já pode utilizar ele no formato impresso, ok? Quem pode ler aqui? Vamos lá, eu vou pedir pro Pedro, leia aqui para gente. A depender das características dos documentos e de seu amparo legal, versões físicas também poderão ser emitidas pelo órgão. Há hipóteses em que essa versão física é necessária por demanda do país importador, como certificados sanitários e fitossanitários, por exemplo. Ok, então, dependendo do país que você vai exportar, né, o outro país, ele vai exigir que seja emitido um documento impresso pelo órgão, né? Então, exemplo, certificados sanitários ou fitossanitários. Então, nesse caso, né, vocês vão solicitar para lá no sistema, aí eu não sei se eles enviam pelo Correios, tal, mas aí você recebe o documento via impresso. Mas isso depende do país, tá? Dependendo do país, não há necessidade, só o documento que você imprime já é aceito, tá bom? Vou pedir que Opa, entrou mais uma pessoa, só um minutinho, deixa eu ver quem que entrou aqui. Ah, é o Isaías que entrou. Oi, Maicon, tudo bem? Oi, Maicon, tudo bem? E aí, professor, boa tarde. E aí, cara, como é que estão as coisas aí em Abaetetuba, é? Não, Igarapé, Não. era Igarapé-Açu ou Igarapé-Mirim? Igarapé-Miri, professor. Ah, Igarapé-Mirim. Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá, tudo bem por aí. Ah, tá bom. Eu quero parabenizar, você é tunante, né? Você é torcedor do Tuna, não é? Eu não, sou remista. Ah, você não é torcedor do Tuna? Não, só o Egito que é. Ah, é só o Egito. É, professor. Boa tarde, Isaías, tudo bem? E aí, Isaías, tá tudo beleza? Tá ouvindo? Ah, Isaías não tá falando. Parabéns pelo Tuna, viu, Isaías? Você é tunante, né? Ô, Egito, você que é tunante, é? Eu não. Não tem nenhum tunante aqui na sala? Caramba. Tá bom, vamos lá, vamos continuar então, vamos lá. Eu acho que nem no Pará quase não tem, professor. Ah, tem gente que é tunante, sim. Só o Egito. Ok. Vamos lá. Ei, Michael, você consegue ler aqui esse documento? Sim, professor, esse que está em verde? É. Consigo, Claro. sim. E, rapaz, Que isso? que isso? E aí, sem Egito? Me mandaram um áudio aqui. Ai. Professor, Sim, leia. quando puder ser digitalmente assinados, os documentos poderão ser baixados diretamente do portal Siscomex. Já quando houver necessidade de assinatura física, carimbo ou impressão em papel específico, o órgão indicará ao exportador via portal Siscomex seu local para retirar os documentos. Ok, obrigado. Então, isso aqui responde aquele questionamento que nós fizemos anteriormente, tá? Quando houver necessidade de um documento impresso, então o órgão, ele vai, através do portal, vai indicar o local que você vai poder retirar esses documentos, tá bom? Muito bem, vamos lá, outra pessoa para ler, quem pode ler aqui? Adriele, leia para a gente, por favor.
Não há um padrão geral de informações para todos os documentos emitidos pelo sistema, pois essas informações precisam se adequar ao caso concreto, conforme previsto na regulamentação pertinente. Ou seja, uma autorização da Polícia Federal não tem necessariamente o mesmo prazo de validade de uma autorização emitida pela Anvisa. Ok, obrigado. Então, aqui está dizendo que esses documentos, eles não são padronizados. Dependendo do documento, tem um prazo de validade maior. Por exemplo, quando você vai tirar uma certificação do radar, né, o que é o radar? Radar, ele é um registro que você precisa tirar antes do Siscomex. E o radar, você faz o cadastro lá acho que é na Receita Federal, ok? Então, essa certificação do radar só vale por 6 meses. A cada 6 meses você precisa retirar esse. Provavelmente a gente vai falar isso na semana que vem. Então, essas documentações, elas não são necessariamente padronizadas, tá bom? Depende do órgãos anuentes, enfim, tá? Aí nós temos aqui o próximo slide, vou pedir para a Daniele ler para a gente, por favor. O documento eletrônico emitido conterá o código identificador, as informações preenchidas pelo exportador no formulário de pedido, o prazo de validade, a quantidade e valor totais amparados, quando couber, e definição, se é válido para uma ou para mais exportações. Clique aqui para digitar. Isso aqui é porque eu copiei lá do documento. Quem puder imprimir aquele documento, vale muito a pena, tá? Ele é uma cartilha do próprio Siscomex, tá bom? São 22 páginas, tá? Vamos falar agora sobre os controles de saldo, né? Michael, você consegue ler, por favor? Alô, Michael? Será que ele saiu? Pedro, você está ouvindo a gente, Pedro? Sim, professor. Então leia, por favor. Certo. Na hipótese de um documento emitido ser válido para mais de uma exportação ou prever limites gerais de valor ou de quantidade, a cada vinculação desse documento a uma exportação declarada será dada baixa no saldo do valor correspondente. Ok, beleza. Então, isso aqui é só uma informação, né? Dizendo o seguinte, no caso de um documento ser válido para mais de uma exportação e prever limites gerais, a cada vinculação será dada baixa do saldo do valor, ok? Por quê? Porque quando você elabora esse documento, no próprio documento ele vai mostrando a declaração do valor, né, que é estipulado no documento. Apesar de que aqui no Brasil e em outros países, a gente não tem limitação para exportação, tá? Nós temos limite de valores para importação, ok? Depois a gente vai ver, provavelmente, na semana que vem, tá? Quando o saldo restante para o documento é esgotado, ele não poderá mais ser empregado para uma nova operação. Então, você tem que ter aqui um controle, tá? Para não queimar o cartucho, tá bom? Vamos falar agora sobre a Declaração Única de Exportação, a DUE, Declaração Única de Exportação, tá? Vamos lá, quem é que pode ler? Eu leio, professor. Daniele, oi, quem está aí? Quem falou? Eu leio, oi, Michael. Leia para a gente, Michael. No novo processo de exportação, a operação terá por base a DUE, que substituirá os atuais. Registro de exportações, RE, declaração de exportação, DE, em suas versões na web e no grande post, e declaração simplificada de exportação, que é a DSE. Ok, obrigado. Então, olha, esse aqui é um slide muito interessante para se cobrar na prova, né? Eu posso perguntar na prova assim, quais são os documentos que a Declaração Única de Exportação está substituindo? Aí eu ponho assim, alternativa A, registro de exportação. Alternativa B, declaração de exportação. Alternativa C,
declaração simplificada de exportação. Aí eu posso colocar mais duas, inventar, ou eu invento, ou eu pego mais duas que não tem nada a ver, e aí na prova vem assim, estão corretas somente as alternativas 1, 2 e 3, né? Essa é correta. Todas as alternativas estão corretas. Estão corretas a alternativa 1, 3, 4 e 5. Tá? Então, isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês, que esse é um tipo de lâmina que é bem interessante de se cobrar na prova, quando tem várias alternativas. Tudo bem? Vocês entenderam Tudo bem, aqui? vamos acertar tudo na prova. Isso aqui são algumas dicas que eu estou dando, porque aí vocês já estão conhecendo mais ou menos o tipo de prova que eu vou cobrar, né? Mas eu estou dando essas dicas aqui, que, por exemplo, tem slide que você fala assim, isso aqui é a cara do Suzuki, eu acho que ele vai cobrar na prova, ok? Eu não gosto de cobrar muito na prova, coisas assim, detalhes, assim, aquelas firulas, aqueles negocinhos assim que você vai ter dificuldade de encontrar. Eu vou cobrar na prova aquilo que é importante, aquilo que é relevante, tudo bem? Tá? Dificilmente eu vou cobrar na prova data, dificilmente eu vou cobrar na prova lei, artigo, parágrafo, essas coisas. Não vou cobrar porque não faz sentido eu cobrar isso na prova, tá bom? Mas eu vou cobrar algumas informações que eu considero que sejam importantes, tudo bem? Tá claro isso para vocês? Sim. Tudo beleza? Sim. Ok, então tá. Marquinhos, leia aqui pra gente. A do E. Não, fala logo, o que é DUE? DUE é o quê? Demonstração. O quê? Eu esqueci direto de fazer conta. Sincerão. Alguém pode falar pro Marquinho o que é DUE? Declaração única de exportação. É declaração única. Editor. Quê? Hã? Oi? Que foi? Eu estava encarnando nele, dizendo que quem mandou ele falar. Tá bom, continua aí, Marquinho, pode ler, leia aí. Será empregada para a realização... Não, volta. O quê? DUE, demonstração... Não, é declaração, Marquinho, é declaração. Declaração... Única de exportação. Declaração única de exportação será empregada para a realização dos controles aduaneiros, administrativos incidentes sobre a operação, inclusive realizados posteriormente ao embarque da exportação. Tá, então, através da declaração única de exportação, você tem a questão do controle aduaneiro. Aduaneiro tem a ver com portos, né? Já falamos. A questão administrativa, incidente sobre a operação e também ao embarque da exportação. Então, todo momento, você vai precisar da declaração única de exportação. Ok? Muito bem. Ela também será a base para apuração. Eita, que verbo é esse que eu peguei aqui? Está pensando-se. Está pensando-se. Não, eu acho que eu copiei errado. Tem alguma coisa esquisita aqui. Será a base para apuração, não sei o que, pensando anuência a cada operação. Depois vou ver aqui, vou corrigir esse erro aqui, tá? Os registros, os dados, documentos digitalizados e controles necessários ao longo do processo de exportação serão informados diretamente na declaração única de exportação, uma única vez, na medida de sua disponibilidade pelo interveniente que deles expuser. Tá? Então, a declaração única de exportação é um documento mega importante. Sem ele, você não vai conseguir exportar a sua mercadoria. Tá? Quem é que não leu ainda? Pedro, leia aqui para a gente. Tanto quanto for possível, haverá integração da DUE com outros sistemas públicos e privados, de maneira a evitar a redundância ou inconsistência na prestação de informações. Ok, obrigado. Olha, Pedro, aqui ele mostra exatamente o benefício do Syscomex.
né? O Syscomex, ele tem exatamente esse objetivo, que é integrar as informações, facilitar o processo, agilizar para que a documentação seja providenciada em menor tempo e, com isso, diminuir o que a gente chama de custo Brasil. Quanto mais rápido for o processo burocrático, digamos assim, menos tempo ele vai ficar parado lá no porto, né? Então, ou seja, com isso diminui os custos, né? E o custo da mercadoria, ele é apenas um dos elementos que vão formar o custo total do produto, né? Então, você tem a questão do custo do tempo e tem o custo do transporte, da logística, que é bastante alto aqui no Brasil, tá? Vamos falar agora sobre modalidades e tipos de exportação, tá? Adriele, você pode ler aqui esse slide, por favor? Alô, alô, Adriele, não tá? Câmbio. Oi, desculpa. Primeiramente, vale salientar que se propõe a ampliação das modalidades e tipos de exportação, opções disponíveis no registro da DOE, para o que segue. Ok, obrigado. Muito bem. Então, vamos ver aqui as modalidades, tá? Daniele, você pode ler as duas? Posso. Exportação normal com registro da declaração antes do embarque da mercadoria para o exterior e declaração a posteriori com registro da declaração após o embarque da mercadoria para o exterior. Tá, então, nós temos essas duas modalidades, né? A exportação normal, com registro da declaração antes do embarque, né? Antes do embarque. E a declaração chamada a posteriori, né? Que é um registro da declaração após o embarque. Então, antes do embarque é exportação normal, depois do embarque é declaração a posteriori. Tá legal? Muito bem. Quais são os tipos, né? Egito, você pode ler aqui os tipos, por favor? Tipo, exportação própria, realizada pelo próprio exportador. Exportação porta a porta, processadas pelos Correios ou por empresas de transporte expresso internacional, courrier. Exportação consorciada, quando duas ou mais empresas se juntam para atender a uma mesma exportação, cada qual produzindo uma parte da mercadoria exportada. E exportação por conta própria, por conta e ordem, quando uma empresa é contratada por outra para, em nome desta, executar o despacho aduaneiro de exportação e outras atividades ligadas à logística da exportação. Ok, obrigado. Então, olha, essa aqui é também um slide muito interessante, porque ele tem 4 alternativas, né? Quais são os tipos de exportação? Essa aqui também é muito boa para se cobrar na prova. Toda vez que aparece 3 alternativas, 4 alternativas, e quando o assunto é um assunto relevante, ele se torna um slide muito interessante para o professor cobrar na prova, né? Então, quais são os tipos de exportação? Exportação própria, que é realizada pelo próprio exportador. Exportação porta a porta, que é processada pelos Correios. A gente já viu no Correio, tem um sistema Importa Fácil, ou empresa de transporte de expresso internacional chamado Courrier. As duas mais famosas é o FedEx e o TNT. Já ouviram falar do FedEx? Sim. Você já ouviram falar do FedEx? FedEx, né? Ainda não. Não, o FedEx, vocês nunca assistiram aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks? Sim. Então, ele trabalhava na FedEx, que é Federal Express. Lá nos Estados Unidos, tem o Correios, que é estatal, né, do governo, e tem uma empresa privada chamada FedEx, que é Federal Express, que é muito maior do que os Correios, muito mais eficiente do que os Correios.
E eles têm também, dentro do Brasil, já tem o FedEx dentro do Brasil, né? Inclusive, aqui em Belém, tinha uma empresa chamada Fredex. O dono se chamava Fred. Vocês nunca ouviram falar do Fredex aqui em Belém? Hein? Vocês nunca ouviram falar Fredex? O nome do é paraense, tá? O nome do empresário era Fred, não sei das quantas. E aí ele montou o Fredex, que é de transporte. E eu não sei se ainda ele está funcionando. Eu não sei se a FedEx entrou na justiça. Eu não sei se ele teve que mudar de nome ou se ele teve que mudar de ramo. Mas tinha uma empresa. Vocês nunca viram umas motocicletas? Até a logomarca era parecido com o FedEx. O FedEx é uma empresa americana multinacional. Então, você pode exportar utilizando o FedEx, ou você pode exportar utilizando o TNT, né, que também é uma empresa que faz esse tipo de serviço, ou então você usa o Correios, né, com valores até, quanto era mesmo? $3.000. Se o valor for pequeno, você pode importar lá de fora, ou então exportar também, ok? Então, isso aqui é um outro tipo de exportação, chamado porta a porta. A consorciada é quando você tem duas ou mais empresas que se juntam para... Cada empresa exporta um tipo de mercadoria, provavelmente um complementa o outro. Então, são duas ou três empresas que se juntam, é a chamada exportação consorciada. E a exportação por conta e ordem é quando uma empresa é contratada por outra para, em nome desta, executar o despacho aduaneiro, exportação e outras atividades ligadas à logística. Então, aqui é um slide muito interessante, que vale a pena vocês anotarem, né? Porque ele pode cair na prova. Apesar de que a prova, ela é por sorteio, né? A gente vai ter que preparar um banco de questões, e aí vai ter 7 questões que serão sorteadas. Pode ser que essa questão caia para o Egito, mas não caia para o Maicon, né? Pode ser que caia para um, mas não caia para outro. Tudo bem? Beleza? Ok. Vou pedir, quem é que pode ler aqui? Pedro, você consegue ler? Sim. Haverá 3 formas básicas de elaboração da DUE. O que era DUE? O que é DUE? Declaração Única de Exportação. Isso. Importação da nota fiscal eletrônica, NFE, com posterior complementação dos dados. Manual. Para os casos previstos em norma de dispensa de NF ou utilização de NF em formulário e via estrutura própria. Web Service. Na hipótese de preenchimento com base na NFE, o exportador ou o responsável pela elaboração da DUE deverá indicar as notas fiscais, chave de acesso das mercadorias que ele pretende exportar. Ok, obrigado. Então, existem 3 formas básicas, né, da Declaração Única de Exportação. Primeiro, importação da nota fiscal eletrônica, tá? E posterior complementação dos dados. Então, nota fiscal eletrônica. 2, manual, para casos previstos em norma de dispensa da nota fiscal ou utilização de nota fiscal em formulário. E via estrutura própria, que é Web Service, né? O sistema que o Syscomex trabalha é o sistema Web Service, que é o serviço pela web, né? Na hipótese de preenchimento com base na nota fiscal eletrônica, o exportador ou responsável pela elaboração da Declaração Única de Exportação deverá indicar as notas fiscais através da chave de acesso que a gente já viu anteriormente. Ok? Quem pode ler aqui? Michael, você consegue ler? Consigo sim, professor. Uma DUE poderá... O que é DUE? DUE? Eu me esqueci. Alguém pode ensinar para ele o que é DUE? Dani, ensina aí, Dani. É Declaração Única de Exportação. Olha, a Dani tá sabendo, né? Claro. Se tivesse atenção na aula, estaria sabendo.
Mas fica dormindo aí. Ai, meu Deus, vocês estão dando um monte de indireta pro Michael, coitado. Poderá ter um ou mais itens. O item da DUI corresponde a Não, uma... não é para falar a sigla, é para falar o que ela significa, para ir decorando já. Diga. Departamento Único de Exportação. Não. Departamento. Declaração. Anota aí, Michael, é declaração. Departamento não, Michael. Relação, tranquilo. Ah. Tá. O item da declaração de exportação corresponde a uma mercadoria determinada contida na declaração, sendo semelhantes aos atuais registro de exportação ou adição de declaração de importação. Ok, obrigado. Show de bola. E aqui, quem pode ler? As informações básicas do item da Declaração Única de Exportação correspondem às informações de um item de nota fiscal. Assim, cada item da Declaração Única de Exportação estará vinculado a um único item de nota fiscal, que instruir o despacho de exportação, sendo a recíproca verdadeira. Consequentemente, uma nota fiscal eletrônica só poderá ser vinculada a uma Declaração Única de Exportação, enquanto uma Declaração Única de Exportação poderá conter várias notas fiscais eletrônicas. Olha, muito bem, uma salva de palmas para a Dani. Parabéns. Show de bola. Show de bola. Ok? Vamos encerrar para cá. Deixa eu vir para cá. Vem para cá. Ok, essas orientações que vocês leram estão contidas naquela cartilha, tá? E a cartilha, ela está explicada de uma forma muito didática, ok? Eu acho que quem tiver interesse em importação e exportação poderia imprimir essa apostila, que vai facilitar bastante de você ter um conhecimento mais amplo sobre esse processo, que é o passo a passo, né, praticamente, ok? E também, quando você for fazer a prova, né, dá uma grifada, anote, porque o aluno inteligente é aquele que já vai preparando o material antes da prova. É interessante você já ir preparando, para quando você chegar no dia da prova, você ter todos os materiais necessários, tá bom? Então, a gente vai parando por aqui. Quero desejar uma boa tarde para vocês. O professor Humberto, ele falou com vocês sobre permuta de horário ou não? Não. Ele não falou? Ele assumiu um compromisso agora, e a partir da semana que vem, vocês têm aula com o Humberto na quarta-feira, no segundo horário, não é isso? Deixa aí no calendário, não é? Isso mesmo. Pois é. Então, semana que vem, eu devo dar aula, eu ainda preciso combinar com o Humberto se eu vou dar aula na segunda ou na quinta. Mas eu acho que é melhor eu dar aula na quinta, dar aula na segunda e dar aula na quarta, no segundo horário, entendeu? E aí o professor Humberto, esse horário que eu vou dar na quarta-feira, no segundo horário, ele pode dar no meu horário na quinta-feira ou no primeiro horário. Vocês entenderam? Sim. Eu falei ou não? Sim. Tá? Então, deixa anotado aí. Eu vou até comunicar com o professor Wilson, que é o coordenador, essa permuta. Eu não sei quantas quartas-feiras ele vai precisar, ok? Não sei quantas quartas-feiras. Eu vou até me comunicar com ele, e eu vou perguntar para ele se ele pode fazer a permuta comigo na quinta, ok? E por quanto tempo será essa permuta? Eu vou conversar com o professor Humberto, depois eu vou comunicar com o professor Wilson. Mas, a princípio, a nossa aula vai ser segunda à tarde, no primeiro horário, e na quarta-feira, no segundo horário. E o Humberto, qual é o primeiro horário dele, do professor Humberto? Que dia? Terça-feira? Então o Humberto poderá ficar com a terça e a quinta no primeiro horário. Vocês entenderam? Tá? Mas essa permuta, eu acho que é só temporário. Eu não sei se vai ser uma semana ou duas. Vou até conversar com ele para saber. Tá bom?
Tá bom. Beleza? Ok. Beleza. Ok, pessoal, galera, então tá. Então, boa tarde a vocês. Boa tarde. Tudo de bom, tá? E a gente vai se falando. Um abraço. Igualmente. Um abraço, professor. Boa tarde. Até segunda. Boa tarde, professor. Até segunda. Boa Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau. Cuide aí.